Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer mensagem profética para a sua vida. Lembrando que estamos aí numa maratona, num caminho de mensagens sobre o assunto tão presente, tão importante, principalmente para nossos dias de hoje, que é o fruir do avivamento. Precisamos disso. A cada dia precisamos de revestimento, precisamos viver mais a presença de Deus nas nossas vidas, precisamos cada dia nos enchermos do Senhor nas nossas vidas, enfim, a igreja precisa disso. Eu acredito que se nós fazermos uma análise de tudo que nós estamos falando aqui, eu tenho certeza que conseguiremos chegar não ao top de Deus, mas próximo a Ele, ok? Então vamos lá para a mensagem. Antes disso, deixe o seu like, deixe o seu ok, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva no canal e não deixe de sinalizar o sininho para que possa receber a mensagem quando nós enviarmos aqui para o canal. Vamos lá? O fruir do avivamento. Esse é o assunto que estamos falando aqui. Hoje estamos completando 84 mensagens falando sobre esse assunto, ok? Muita coisa ainda. Vamos lá. Estamos hoje terminando o tema que nós estávamos elaborando e hoje é a terceira parte. O tema é ciladas das assembleias de negócios e o jogo de poder na votação, parte 3. E hoje estamos finalizando esse tema. Vamos lá para os textos. Primeiramente vamos ler no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: essas 6 coisas aborrece ao Senhor, o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então, nós destacamos aqui a parte B, mas sempre eu gosto de ler todo o capítulo e informo aonde destaquemos a passagem. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9, que diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Vamos lá? Agora, a terceira passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 13 até o 15, que diz assim: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa disso, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos e para com todos. Está aqui essas passagens. Então, estamos vivendo muito cruciais aqui da igreja e nós vamos agora falar sobre um tópico muito importante. As divisões devastam o evangelismo e profanam o nome de Deus. Isso é um fato, na verdade, né? As divisões, enfim, elas fazem com que a igreja não seja igreja. Ela fica completamente oposta, totalmente ao contrário do que a igreja primitiva era e que funcionava. A Bíblia fala que eles viviam unidos, em união, ali todo mundo juntos, e Deus, por conta disso, ele acrescentava as pessoas que entram na igreja. Como é que Deus vai acrescentar alguém dentro da igreja se a igreja está em divisão? Então, isso acaba com a ideia do evangelismo. Eu queria te sugerir aqui, no nosso canal, temos um curso muito bom, temos 2 cursos bons que você precisa lá participar dele, que é Sentinela de Oração e Evangelismo de Oração. Entra no nosso canal lá, Ministério Opa, entra no nosso canal, você vai ver e pode participar desse curso. Muito bom esse curso. Eu, particularmente,
a imagem em si, ela está um tempo do que não tinha nenhuma não tinha ainda uma forma de poder melhorar um pouquinho a imagem. Melhorei um pouquinho hoje, mas era pior. Então vocês não reparem para o vídeo, mas o conteúdo ele é muito bom mesmo. Vamos lá? Sem dúvida, o mais devastador impacto dessa iniquidade é o testemunho estragado para a comunidade ao redor. Novamente, nós deveríamos sobriamente refletir nas poderosas palavras de Jesus. Eu queria mencioná-las novamente. Porque essas passagens, elas são evangelísticas. E muito evangelísticas, né? Vamos lá. João capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim: Um novo testamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então observa que a igreja, que o mundo, como é que o mundo vai identificar que somos ou não discípulos de Jesus? Amando uns aos outros. Eu não quero aqui comentar muito desse texto, senão eu vou perder. A gente vai gastar muito tempo aqui. Agora, 17, também em João 17, 21, diz o seguinte: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que nós vamos dizer que eu sou enviado de Deus? Se nós amarmos uns aos outros. É impressionante, mas essa é uma realidade que precisamos analisar, avaliá-las nas nossas vidas, ok? Cristãos, se uma enorme parte do nosso testemunho é a unidade em amor, então incontáveis milhares certamente rejeitarão Jesus por causa das nossas brigas. De fato, porque um mundo perdido nos ouviria se eles se dão melhor do que nós? Já ouvi falar isso já, queridos. Pessoas dizerem assim, olha, para eu estar na igreja, para poder viver assim, nesse pé de guerra, eu fico no mundo mesmo. É assim que nós escutamos aí. E ainda riem da igreja e faz escárnio desdenhoso da gente, né? E aí, a pergunta é, quem vai poder censurar essas pessoas? Se a igreja, ela vive em pé de guerra e brigas constantemente. Né? Então, é bom a gente fazer essas análises. Vamos continuar aqui. Queridos santos, se tais são os padrões, temos que chorar diante de Deus, em total quebrantamento e arrependimento. Se há uma questão aqui entre os sacerdotes, e que a própria Bíblia, qual não saiu, hein? A própria Bíblia, ela nos recomenda. Vamos dar uma olhadinha aqui em Joel, para você ver quais são as recomendações que Deus mandou por intermédio do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: aonde está o seu Deus? Que versículo poderoso, que palavra que a qual Deus nos manda intermédio disso aqui, e com despertamento aqui também. Então precisamos fazer uma análise. Eu não tenho tempo para poder analisar cada versículo, estou deixando para você, para poder servir de base do que nós estamos falando aqui e lendo aqui no nosso texto, ok? Mas em breve, quem sabe a gente pode ser mais aberto nessas coisas aqui, não? Então, aqui está a questão: chorar, se arrepender. Vamos ver que essa iniquidade com a abominação, que eles imediatamente venham a nos arrepender. E graças a Deus que Deus sempre está disposto a nos perdoar, né? E para que
E aí o nome dele, quando houver esse arrependimento, quando houver esse retratar com Deus, parar com essas brigas, né? Criar reuniões para poder arrumar problemas, ou arrumar problemas sem reuniões também. Aí, quando nos arrependermos e vivermos uma vida comum com Deus, o nome de Deus vai ser glorificado. E aí teremos poder para poder fazer o evangelismo, para poder evangelizarmos, para poder ir ao alcance das pessoas. Evangelizar hoje, com essa situação, é completamente impossível que haja conversão ou que vidas sejam restauradas. Embora esse assunto seja doloroso, Deus nos assegura a sua misericórdia se genuinamente nos arrependermos. De fato, deve haver vários que estão vendo ou ouvindo esta mensagem, que nunca aprenderam sobre os sérios erros desses comportamentos que temos descrito. É possível que você tenha visto uma igreja conduzida desta maneira desde muito cedo em sua vida. E não foi por causa, não foi por falta sua, pois você realmente não sabia nada sobre a questão. Ainda bem que Deus é especialmente misericordioso com aqueles que pecam sem intenção, e até mesmo aqueles que com intenção pecam. Se você fez isso com intenção, sabe que Deus também é misericordioso, pode também te perdoar. Então, vamos procurar fazer um retratamento com Deus. Vamos procurar fazer isso. Vamos levantar o altar, vamos buscar a presença de Deus copiosamente. Vamos lá, meu amigo. Deus está pronto a perdoar, curar e restaurar. Seja o que você faça, por favor, não se desculpe, não resista ao Espírito Santo ou fique irado com a sua reprimenda. Novamente, se Deus abriu os seus olhos ao pecado, ele fez isso por uma única razão: para perdoar e mudar a sua vida. Mas esteja também atento quando ele fala claramente. Nossa responsabilidade é para obedecer e obedecer. Então, se nós não pararmos para ouvir o que Deus está falando conosco, porque, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, nós precisamos ouvir a palavra, precisamos ler a palavra, precisamos prestar atenção, né, de alguma forma, quando a palavra de Deus é pregada, quando alguém está usando a palavra dele para poder pregar, vamos ter atenção, porque Deus pode estar falando conosco de uma forma bem específica e precisamos estar atentos para isso. Depois de uma convicção clara, nós temosamente resistirmos a Deus e justificarmos nossas ações, nós estamos, de certo modo, pisoteando o Filho de Deus. Eu queria ler novamente, hoje temos leitura bastante, né, para lermos. Hebreus, capítulo 10. Abre aí, meu amado. Hoje está bem didático a nossa pregação. Capítulo 10, versículo 26 ao 31, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue do testemunho com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos que aquele que disse, a minha é vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos tomar cuidado de não poder estarmos participando aí de pisotearmos o Filho de Deus. Pisotear o Filho de Deus é continuar, mesmo sabendo. Aqui o texto aqui
fala no versículo 26, se pecarmos voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? É pecar porque quer pecar. Então, tomar muito cuidado. Deus não deixará que tal rebelião dure para sempre. Isso vai acabar. Como diz o ditado fora, a casa vai cair. E ao ouvirmos ao Espírito Santo, como está falando conosco hoje aqui também, só temos, aí vem a decisões, vem a escolha. E qual será a nossa escolha? A nossa escolha. Ficaremos rebeldes ou buscaremos o avivamento? Então, duas decisões temos que escolher das duas uma, ou rebelião ou avivamento. Então, espero que você escolha o avivamento, tá bom? Estamos terminando hoje esse tema, amanhã estaremos com um novo tema, que também ele é muito peculiar, tá ok? Até a próxima mensagem, que Deus lhes abençoe.